Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 13, capítulo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós te louvamos, Senhor, porque o sumo pastor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos conduzido a passos verdejantes. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o nosso protetor. Nessa noite, mais uma vez, nos apacenta, Senhor. Em nome de Jesus. Assentados. No texto em que lemos da palavra de Deus, o servo que a escreveu, que foi usado pelo Senhor, faz uma recomendação aos hebreus, aos cristãos hebreus: obedecei aos vossos pastores, porque eles vão de dar conta das vossas almas ao Senhor. Mostrando que o pastor, ele carrega nos seus ombros uma responsabilidade. Um dia ele vai estar diante do Senhor para dar conta das ovelhas que o Senhor confiou a ele. Porque o pastor não é dono, o pastor é mordomo. Como aqueles que hão de dar conta pelas vossas almas. Um dia ele vai estar diante do Senhor. Então, a recomendação é: sujeitai-vos, aceita a palavra. Porque ele dá a palavra sabendo que um dia ele vai ter que tratar aquilo com o Senhor. A palavra fala de dois tipos de pastores. Quando o Senhor levanta o profeta Ezequiel, ele claramente aponta duas linhagens de ministério. Ele faz uma promessa, o Senhor fazeria uma promessa maravilhosa a todos nós. Uma promessa maravilhosa a todos os rebanhos do Senhor. E eu vos darei pastores segundo o meu coração. E nós buscamos todos os dias essa promessa. Para ser um pastor, para sermos pastores segundo o coração do Senhor. O Senhor não falou pastores usarem 9 dons espirituais. Ele não falou em pastor, ele não falou da profundidade da mensagem do pastor. Ele não falou do temperamento do pastor, mas um pastor, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Ou seja, um pastor que consulta o Senhor, que busca a palavra do Senhor, que é dependente do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Ezequiel também aponta para uma outra linhagem de pastor, que é: ai de vós, pastores, que abandonam as vossas ovelhas. Ai de vós, pastores, que se apacentam a si mesmos. Nós não vamos falar dessa linhagem. Porque nós queremos que em cada igreja que está nos ouvindo, o Senhor deu aos irmãos um pastor segundo o seu coração. Meus irmãos, ter pastor é uma necessidade da ovelha. Ela precisa da figura do pastor em vários momentos. Quando nós nos voltamos para a palavra, nós vamos ver o pastor posicionado em 3 situações diferentes no rebanho. Ora, você vê o Senhor falando que o pastor ia adiante da ovelha, adiante do rebanho, conduzindo com o seu cajado. Mas em outros momentos, encontramos a palavra, o pastor no meio do rebanho. Em alguns outros momentos, a palavra narra do pastor que está por detrás das ovelhas.
Davi era pastor de ovelhas. E quando o Senhor falou com Davi, disse: eu te tirei por detrás da malhada das ovelhas. Dependendo do momento em que o rebanho está passando, do local, da região, da situação, o pastor vai se localizar de uma forma. Porque o pastor, ele conhece a necessidade do rebanho. Não, eu preciso agora estar no meio do rebanho. Não, eu preciso estar à frente. Não, agora há perigo, eu vou para detrás do rebanho. O pastor que é espiritual, ele conhece o rebanho. Ele conhece. Quando é que o pastor ia na frente do rebanho? Quando era para conduzir. Era para dar direção. Nós vamos passar por esse vale. Vamos entrar pela campina. Vamos evitar aquele rio que é mais profundo. O pastor é o que vai à frente conduzindo. É quando o pastor senta com a ovelha para dar um conselho. Uma palavra de sabedoria, entregar um dom espiritual. O Senhor mostrou isso, a direção é essa. Para dar um discernimento, olha, isso não está agradando ao Senhor. É o pastor que coloca na frente do rebanho para dar a direção. Para te trazer uma palavra em nome do Senhor. Meus irmãos, Deus dá palavra ao ungido. Isso está nos Salmos. E o Senhor dá palavra ao seu ungido. Então, às vezes, a ovelha tem que ter um momento em que o pastor vai chegar e dar a direção. Olha, o Senhor lá, o Senhor mostrou, tem que mudar assim, ó, é para cá. Porque senão você vai destruir a sua casa. Mas há outro momento em que o pastor se coloca no meio do rebanho, Ezequiel 34, como pastor que se coloca no meio do seu rebanho no dia da tempestade. É geralmente quando o rebanho está parado. À noite, quando vai descansar, a ovelha é um animal inseguro, até medroso. E até, às vezes, quando é noite de tempestade, de relâmpagos, o que o pastor faz? Ele fica no meio do rebanho, para dar segurança ao rebanho. A presença do pastor dá segurança ao rebanho, que o lobo, que o chacal não vai atacar. E que se vier, o pastor vai defender o rebanho. Ele vai se colocar. E aí precisa as igrejas, os irmãos entenderem por que às vezes, tantas vezes, o impacto, o ataque vem em cima do pastor. Vem sobre o ministério. A igreja é corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E na figura da igreja como corpo de Cristo, a mão simboliza o ministério. Porque é a mão que busca o alimento na mesa e leva ao corpo. O pastor tem essa responsabilidade. O ministério é a mão de Deus agindo na igreja. O pastor tem a responsabilidade de buscar o alimento para o corpo. Mas vejamos juntos, quando algum ataque é feito ao corpo, ao seu corpo, qual é a primeira reação que você tem? Colocar na frente a mão. Você estende, é reflexo, você nem pensa, você já coloca a mão. E o impacto vem sobre a mão, porque o ministério tem que sair em defesa do corpo. O ministério sai em defesa da igreja, por isso que o impacto vem sobre o ministério, o ataque vem sobre o ministério. Mas lembrai-vos, ele está ali defendendo o corpo de Cristo. Então, quando o pastor se coloca no meio do rebanho, é quando ele sabe, trovões, relâmpagos, o rebanho está assustado, ele se coloca ali perto. É quando o irmão está na luta. O irmão está desempregado. O irmão perdeu a ente querida, ele precisa da presença do pastor para uma palavra de consolo, para um dom espiritual, para uma palavra de ânimo, às vezes para chorar com ele. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Às vezes é a presença do pastor em um momento de muita tempestade, de sentir que o pastor está levando a igreja a orar por você. Quando uma ovelha tem que atravessar um rio, por exemplo, e o rio é muito profundo, a ovelha, se ela entrar naquele rio, a correnteza vai levar, porque ela não tem profundidade para ela. A ovelha não é um animal musculoso forte, vai ser levado.
O que o pastor faz? Ele, na margem do rio, ele pega a ovelha, põe no ombro, atravessa e põe do outro lado. Pega a ovelha, põe no ombro. Há lutas que às vezes a ovelha não tem como suportar sozinha. Não tente enfrentar lutas que estão acima de você sozinha. Não faça isso, ovelha. O que o pastor faz? Ele pega com a mão as duas pernas de trás, com duas mãos a da frente, e coloca sobre o ombro. Então, o peso da ovelha fica onde? Sobre o corpo dele. Sobre o corpo dele. O peso da ovelha fica sobre o corpo e ele atravessa, e a ovelha passa por cima das águas. O pastor pega o peso da ovelha e põe sobre o corpo vai orar, vai jejuar, e o corpo nos leva para o outro lado. Quantos de nós que estamos aqui, os irmãos estão ouvindo, já fomos carregados pelo corpo? O que orou por nós, jejuou por nós, clamou por nós, e o corpo nos carregou, e do outro lado, toda a igreja cantou um cântico de vitória. Porque nós temos uma igreja que chora conosco, que nos reprova quando nós estamos na carne, e bendito seja o Senhor por isso, porque o Espírito que está no meio da igreja é o Espírito de verdade. Então o pastor no meio do rebanho é quando a tempestade chega, é a imposição de mãos. É a palavra do pastor, é a palavra do ministério, é o dom que veio. E lembrai-vos sempre, quando o pastor te entrega um dom espiritual, uma palavra no espírito, uma palavra de sabedoria, não é dele. Aquela palavra é do sumo pastor. É do pastor eterno. É do pastor eterno. Mas há momentos em que o pastor se coloca por detrás das ovelhas. Não é nem no meio, nem na frente. Quando que o pastor se coloca por detrás? Quando há perigo. Porque as feras, o lobo, o urso, ataca a ovelha que está por detrás, porque é a mais fraca, é a mais lenta. Então o rebanho está caminhando em um ritmo, aquela ovelha não consegue, vai ficando metros para trás, sempre ali que o leão, é o caso de Davi. E vem o leão para atacar as ovelhas fracas da malhada, e eu enfrentei, porque Davi estava por detrás da malhada. Quando o pastor vê que é perigo, vai para detrás, fica perto das ovelhas fracas, que não tem ritmo, que não consegue caminhar, para defender. Há momento em que a ovelha fica fraca. Ela fica fraca. Ela está correndo perigo. E é interessante, porque a ovelha mesmo, a ovelha animal, a ovelha da obra criadora, ela não percebe o perigo, mas o pastor percebe. A visão do pastor é diferente da visão da ovelha. O pastor conhece o perigo. Jesus falou assim: eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Ele diz assim: o pastor conhece a ovelha. O pastor conhece. Ele conhece a ovelha dele. Ele conhece a ovelha que o Senhor confiou a ele. Pedro, Jesus é o bom pastor. Pedro, você vai me trair, Pedro. Você vai me negar. Vou não, Senhor. Se for preciso, vou morrer por ti. Pedro, o Senhor conhecia a ovelha dele, né? Pedro, você vai me negar 3 vezes. Senhor, vou não. Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Pedro, você vai me negar, Pedro. Depois ele negou, porque não deu ouvidos à voz do pastor. Aí o pastor fala: irmã, não, mas não. Meu irmão, o Senhor mostrou. Pastor, obedecei os vossos pastores, porque nisso o Senhor vai ser glorificado. Respeitai os vossos pastores, amai os vossos pastores, e nisso o Senhor vai ser glorificado. O cajado é uma figura bíblica, mas a Bíblia não fala de cajados de ouro, não fala de cajado de prata, de bronze. Cajado é de madeira. Qualquer figura que você achar de um pastor com cajado, cajado é de madeira. Pastor é homem, pastor é homem. Pastor não é perfeito. Nenhuma madeira é perfeita, nenhuma madeira é completa. Ela tem a superfície tem. Mas foi quem Deus, os irmãos que estão ouvindo, foi quem Deus levantou para cuidar da sua alma. E muitas vezes a palavra do Senhor vai estar na boca do pastor.
No livro de Ezequiel, o Senhor fala assim: vos darei pastores segundo o meu coração, que com juízo vai tratar a ovelha forte. A ovelha forte que com seu ombro e com seu lado empurra a ovelha fraca e enferma. E eu vos darei pastores que vai ver a injustiça no meio do rebanho, a ovelha forte empurrando, machucando a ovelha fraca, e vai tratar com juízo a ovelha forte. Igreja tem que ter pastor, para que a ovelha forte, soberba, arrogante, não machuque o fiel, não machuque a fraca, não machuque a enferma, não difame um diácono, não traga o mundo para a igreja. Tem que ter um pastor, mas não pode. Tem que ter um pastor para pôr limites. Ovelha sem pastor está destinada a morrer. Pega uma ovelha e põe no meio de uma floresta, sozinha vai morrer. Todos os anos, você pega os dados do IBGE, todos os anos, aumenta o número de evangélicos sem igreja. Todos os anos aumenta o número de evangélicos, sem uma denominação, sabe o que é isso? Aumenta o número de ovelhas sem pastor. Guardem o ensino da palavra de Deus. Não é só a ovelha que não pode ter pastor. Não é só a ovelha que não pode apacentar a si mesmo. Carta de Judas: só como nuvens sem água, que apacentam-se a si mesmo. Guarda esse ensino da palavra. Não é só a ovelha que não pode apacentar a si mesmo, o pastor também não pode. Ai do pastor que apacenta a si mesmo. O pastor também é apacentado pela comunhão dos pastores, pelo presbitério, porque pastor também tem que ser corrigido. Pastor, quando erra, é chamado a atenção para o bem dele. O pastor não pode apacentar a si mesmo, se isolar. Nem o pastor, nem a ovelha. Mas nós não somos como ovelha sem pastor, porque o Senhor é o nosso pastor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O bom pastor, diz Jesus, dá a sua vida pela ovelha. Foi até o louvor que foi cantado, né? O pastor que deu a sua vida por mim, o maior dos pecadores. Eu me lembrei no hino desse versículo e de uma experiência. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu me lembrei de um diácono, de um ungido, que foi apresentado para a ordenação. E a experiência que foi contada dele para a ordenação, eu nunca me esqueci. Já tem alguns anos, uns 3 anos. Ele estava em frente à igreja que ele estava como ungido. A igreja fica numa via muito movimentada. E uma irmã, até mais de idade, de forma displicente, pisou na rua. Estava na calçada, ela pisou e não viu um carro. Ela não percebeu. No que ele viu, o ungido, quando ele viu, ele puxou a irmã, aquela senhora, e ele foi atropelado. Quando ele puxou, o carro pegou, ele ficou, se não me engano, 3 meses no hospital. Porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele alcançou um nível altíssimo, né? Paulo diz a expressão que é típica de pastor: voluntariamente me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando-vos mais, eu seja menos amado. Porque o compromisso do pastor não é agradar a ovelha, é salvar a ovelha. E a profecia de Ezequiel: ai de vós, pastores, que enganam meu povo, dizendo que tudo vai bem, quando tudo vai mal. O Senhor não se agrada. O Senhor está falando aí com os profetas, com os pastores, com os sacerdotes. Olha, ai, eles enganam meu povo, dizendo tudo vai bem, quando tudo vai mal. Sabe por que às vezes o pastor fala que tudo vai bem, quando vai mal? Porque é mais confortável. Dizendo a paz, quando não há paz. Eu vou chegar para a irmã e falar: irmã,
tudo não vai bem. A senhora não pode tratar o seu esposo desse jeito. A senhora não pode desprezar o seu esposo. Você tem que chamar para um jovem, olha, comporte-se, vista-se como uma serva do Senhor. As pessoas não gostam de ouvir. Então, é mais fácil, olha, tudo vai bem quando tudo vai mal, para não ter problema. Mas os pastores que Deus levantou em cada igreja, os pastores segundo o coração de Deus, o nosso compromisso é dizer que tudo vai mal quando vai mal. E Ele faz isso por amor à sua vida. Ainda que te amando mais, Ele seja menos amado. Mas um dia ter a alegria de chegar na eternidade e te encontrar no céu e juntos glorificar o Senhor. O que nós percebemos no evangelho que existe hoje é um grupo de ovelhas que não querem ser incomodadas. Elas não querem pastor para incomodá-las. Ela quer um evangelho que pode tudo. Nessa obra, cada igreja tem um pastor. Porque o Senhor colocou. E colocou para cuidar da sua vida. E esse pastor não é perfeito. Mas ele sabe que um dia ele vai estar diante do Senhor e vai dar conta por tudo. Você não precisa repreendê-lo. Você não precisa se rebelar contra ele. Porque ele sabe o que o aguarda. Quando você fala assim, não toqueis os meus ungidos, é porque ele que toca. Quem corrige pastor não é a ovelha. Quem corrige pastor é o sumo pastor. Porque ele tem autoridade para isso. Porque ele foi o pastor perfeito. Queridos irmãos das igrejas aqui, ovelhas do Senhor, a igreja tem que ter pastor. Para dizer não. Quando alguém começa a se comportar como ímpio na igreja. Para dizer não. Quando ele acha que o dom espiritual pertence a ele. Para dizer não. Quando ele quer mudar o evangelho. Mas também, quando chegar na tempestade, levar o corpo a orar por você. Para impor as mãos, às vezes, você sentiu o consolo do Senhor. Jesus, certa vez, viu a multidão e teve compaixão da multidão, porque disse, são ovelhas sem pastor. São ovelhas sem pastor. Tem compaixão. Mas nós olhando agora para os irmãos que estão assistindo, os irmãos que estão aqui, nós glorificamos ao Senhor. Porque os irmãos não são ovelhas sem pastor, vocês têm um pastor. O Senhor, nós temos um pastor. O Senhor tem que cuidar de nós. Nós, pastores, temos um pastor também.